Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru, gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Tenho a honra hoje de receber uma convidada super especial. Ela está vindo aqui de uma cidade pertinho da gente, de Jaú. Hoje tá frio, vocês estão vendo que eu tô toda encapuzada aqui. Hoje tá frio aqui na nossa cidade, mas vai esquentar daqui a pouco porque a gente vai bater um papo super legal. Mas quero me apresentar primeiro para você que está chegando aqui agora, não sabe quem eu sou, primeira vez que está assistindo esse podcast? Bom, eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou pedagoga, sou escritora, tenho aqui alguns dos meus trabalhos para mostrar para vocês antes de conversar com a minha convidada super especial que eu tenho hoje. Bom, meu primeiro trabalho como escritora foi esse daqui, que se chama Depressão Aconteceu Comigo, meu livro da minha vida. Aqui é uma história da minha vida, de como eu venci a depressão. E aqui eu conto, né, muitas histórias, né, de como eu passei pela depressão, por que eu passei pela depressão e o que eu aprendi através da depressão. Então, são muitas lições de vida, muita história de fé que eu conto aqui. Eu tive muitas experiências na minha vida, claro, todas elas com muita fé em Deus. Ele é que me ajudou a sair da depressão, então eu não podia deixar de relatar tudo que eu aprendi para ajudar outras pessoas. Então, um livro muito lindo. Como pedagoga, comecei a escrever alguns livros para ajudar crianças, e o meu primeiro livro infantil foi para ajudar a minha própria filha. Se chama A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. Minha filha teve uns probleminhas na infância, de que não queria ir para a escola, ela tinha vontade só de ficar em casa, e eu precisei levar ela num lugar onde tinham crianças que não podiam ir para a escola, e ali ela recebeu uma grande lição de vida. Ela conheceu uma menininha que não podia ir para a escola, ensinou lições para ela que ela leva até hoje. E uma das lições, nós temos que levar essa lição todos os dias, como é bom ter vida e saúde para poder acordar todos os dias de manhã, ir para o trabalho ou ir para a escola. Ela aprendeu isso, e todas as vezes que dá preguiça de levantar, tem que lembrar, tô vivo, tô com saúde, né? Vamos acordar e vamos para a luta. Então, esse livro aqui é um livro muito legal e muito importante. Esse daqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, também é baseado numa história real de uma menininha que estava passando por bullying, e ela pediu para eu escrever esse livro para ela. Ela estava se sentindo como essa lagarta, sem significado na vida. Ela estava se sentindo que ela não era importante. E aqui eu conto que até as lagartas têm importância no ecossistema, têm importância na natureza. Deus criou cada um de nós com muita importância. Todos nós temos uma missão aqui nessa terra, até a lagartinha. Então, nós temos que ensinar para os nossos filhos, para as crianças, de que todos nós temos sim uma importância, que todos nós somos especiais e devemos combater o bullying. Não devemos aceitar o bullying com os nossos filhos, com as nossas crianças. Devemos ensinar isso para eles, para não fazerem bullying, combater o bullying, e se estiverem passando por bullying, procurar ajuda. Então, é um livro também muito importante. Lancei um livro também que se chama Minha Gatinha Marie. Esse livro é baseado também numa história real da minha filha, que encontrou a gatinha dela durante a pandemia, num cesto de lixo. A gatinha estava abandonada, uma filhotinha. E eu falo que ela foi um pacotinho de amor peludo que veio para nossa casa e trouxe muita alegria, muito companheirismo, muita amizade para minha filha, e ajudou, né, a minha filha a passar aquele momento da pandemia que foi tão difícil. Então, um livro muito lindo também. E o meu último livro infantil lançado foi esse daqui, Pedro, Menino do Coração Nordestino, que também é uma história real de um menino que, na verdade, agora tem 19 anos já. Ele é daqui de Bauru. Ele é bauruense, não tem familiares nordestinos, mas ele tem um amor impressionante pelo povo nordestino e pelo Nordeste. Ele tem uma cordelteca aqui na cidade, com mais de 3.000 títulos de cordéis. Ele recita cordéis, toca sanfona, tem uma história muito linda, luta pela causa, né, dos nordestinos. E eu aqui conto a história do Pedro, como que eu conheci o Pedro, mas também conto a respeito do povo nordestino, sobre a cultura nordestina, sobre os cordéis. Então, é um livro bem brasileiro, bem nordestino, que merece ser lido e merece chegar aí nas escolas, né? Um grande sonho. E meu último livro, que na verdade é uma coletânea,
se chama Mulheres que Transformam. Aqui eu conto 30 histórias de 30 mulheres. Mulheres que passaram por lutas, por abusos sexuais, violências domésticas, todo tipo de abuso. Muitas mulheres aqui passaram por coisas terríveis, mas todas elas venceram através da força, da coragem, da resiliência, da fé, e elas deixaram histórias que transformaram a vida delas, mas também que estão transformando outras vidas. Então esse livro aqui é um livro muito lindo, muito importante, inesquecível, histórias lindíssimas que vale a pena ser lida. E se você tem interesse de ler alguns dos meus livros, vou deixar aí para vocês, tá? Na descrição desse vídeo, todos os livros, como você encontrar, o meu Instagram também para você entrar em contato comigo. E também depois vamos deixar o Instagram aqui da nossa convidada, para você também falar com ela. E hoje nós temos aqui a Carla Oliveira. Ela é uma mulher que é sinônimo de liderança, de estratégia, coragem no mundo corporativo. Gente, ela é chique, viu? Ela é sócia da Integrale Gestão Empresarial. Carla tem mais de 18 anos de experiência. Ela tem carinha de menina, mas já tem 18 anos de experiência, gente, na área financeira e uma trajetória construída com muita determinação. A Carla é formada em Ciências Contábeis, com MBA em Perícia Financeira. Nossa, tudo que eu não entendo, viu, Carla? Ela atua diretamente com empresários de diversos setores, ajudando a organizar finanças. Nossa, isso daí é muito bom. Ela ajuda também a aumentar a lucratividade e tomar decisões baseadas em dados concretos. Na Integrale, ela lidera as áreas de consultoria em gestão e BPO financeiro, que depois ela vai explicar para a gente essa sigla, coordenando uma equipe de especialistas com foco em resultados reais. Mas a sua história vai além dos números. A Carla também é uma mulher real, que concilia a intensidade do trabalho com momentos de autocuidado e conexão com a natureza. Inclusive, ela é apaixonada por correr nas montanhas. Olha que delícia! Eu também amo montanhas. Nossa, montanha é minha paixão. Sua trajetória mostra que é possível construir autoridade e protagonismo feminino, mesmo em ambientes tradicionalmente masculinos. A gente vai falar sobre isso. Então, hoje, aqui no nosso podcast, ela vai compartilhar um pouquinho aí dos bastidores da sua caminhada, os desafios enfrentados e as escolhas que tornaram quem ela é e o que é que ainda a move para ser cada dia melhor. Então, Carla, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Estou muito feliz em receber você. Nós vamos falar aí um pouquinho dessa área profissional, área de finanças, que eu sou péssima em números. A minha área é totalmente comunicação artística, mas eu acho muito lindo quem entende sobre isso. Então, é com grande prazer que eu te recebo hoje aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre esse assunto. Roberta, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Realmente você é muito comunicativa, que né? Bom. E eu acho que bater esse papo aqui vai levar aí muitos insights para quem está nos assistindo, com certeza, né? Principalmente as mulheres. É verdade. Que é um mundo aí, um meio feminino que eu valorizo demais. Sim. E que a todo momento, em todos os lugares, nós temos ali relações com mulheres, né? Então, o pouquinho que a gente puder contribuir, levar aí para quem estiver em casa ouvindo a gente, com certeza, já é de grande valia. E ele acho que ainda está pouco explorado, né? Exatamente. Tem muito, tem muito caminho aí para as mulheres, né? É verdade. Eu queria que você contasse então para a gente o início aí da sua trajetória profissional, né? Como que você escolheu essa área para atuar? Tá, vamos lá. Na verdade, eu tenho mais de 18 anos de experiência nessa área, né, no financeiro, administrativo financeiro, mas eu comecei mais jovem, né? Então, desde ali, o que falavam antigamente que era fazer banco na rua, que era pegar o malotinho da empresa, ir lá, ficar 5, 6 horas dentro do banco fazendo o serviço de banco, né? Hoje em dia, a tecnologia a gente faz totalmente a nosso favor. Verdade. Então, comecei ali muito jovem, em torno de 14, 15 anos. E aí, depois, dentro da minha trajetória, eu fui tendo experiências em outras áreas. Então, na área de vendas, né? Na área administrativa, na áreas produtivas.
E aí eu tive a oportunidade de vir para uma área administrativa onde eu era auxiliar, né? A famosa estagiária e depois Sim, auxiliar. sim. Então, desde organizar arquivos, porque naquela época eram muitos papéis. Hoje em dia a gente quase não tem contato com papéis, diminuiu bastante. E aí eu fui aprendendo. Então, eu sempre tive muito a escuta ativa e a observação. Sim. Então, eu sempre fiquei muito atenta. Mesmo que o meu trabalho era, de repente, fazer um arquivo de forma organizada, eu sempre ficava atenta a quem estava acima de mim, ali, meus chefes, né? Para aprender. Legal. Então, eu sempre tive muito perfil curioso, perfil observador. Bom. Eu sempre... Um ponto, assim, importante que eu trago, eu sempre me importei em fazer a mais, algo a mais. Muito bem, então, assim, eu nunca me preocupei em ir lá e cumprir o meu horário. Sim. Se eu entro, trabalho das 7 às 18, e aí deu 5 para as 18, Pronto. você tem que ir embora. Não, se eu tiver que ficar mais, se eu tiver que fazer... Então, esse sempre foi o meu perfil. Certo. E aí, fui crescendo, fui tendo experiências... Entrei para a faculdade, primeiro entrei para administração, então muito com o foco aí pensado numa área mais ampla da gestão dos negócios. Só que a contabilidade mexeu um pouco comigo, né, naquele momento. Porque tem essa contabilidade dentro da administração? Tem. E aí eu tinha ali grades, né, com aulas que falava da contabilidade. E aquilo me acendeu e me chamou bastante atenção. E aí eu falei, eu vou fazer contabilidade. Naquele momento, eu tinha uma ideia de ir mais para a parte de auditoria, de perícia. Quando eu me envolvi e conheci ali mais, aí você vai entendendo melhor, isso faz sentido, isso não faz sentido. Mas me formei em contabilidade e aí eu segui mais o caminho de perícia, né, financeira. Tá. Eu trabalhava há muito tempo, aí já evoluindo, eu trabalhava há muito tempo em uma empresa onde eu fazia toda a gestão administrativa, né? Financeira, compras, parte de faturamento. E aí, naquele momento, depois da minha formação, eu decidi fazer a parte de perícia e aonde eu comecei alguns trabalhos extrajudiciais. O que significa isso? Tem lá os advogados que têm os seus processos e, às vezes, para entrar com algum processo, ele precisa ali ter um laudo pericial de alguma informação mais técnica para apresentar, né? Tá. E aí eu fui para essa área. E comecei. Faz uma aqui, faz outra ali, mas continuei trabalhando. Quando um determinado momento eu falei... Agora eu acho que eu preciso decidir, né? O que eu vou fazer? Exatamente, para que caminho eu vou seguir. E aí eu decidi sair desse emprego e encarar ali esse lado mais autônomo, né? Por conta mesmo. Tá. E assim foi. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos. Na época, claro, eu não tinha uma remuneração que era condizente ali para me manter. Então, eu comecei a fazer alguns trabalhos paralelos, além da perícia, para conseguir ali cobrir os custos, né? Sim. E assim foi. E aí fui me desenvolvendo, mas sempre com o olhar para o financeiro, para os números, para a parte da gestão das empresas. Sempre foi nesse formato. E como que começou essa parte da sua vida de se tornar sócia? Como que você foi parar aí, né? Ser sócia dessa empresa, consultoria? E queria que você falasse o que é essa sigla, BPO. Sim. Porque eu não sei o que é. Vamos lá. Empreender foi uma oportunidade, né? No meu caso. Mas era algo que eu já tinha dentro de mim de conseguir trabalhar ajudando pessoas. Certo. Num primeiro momento, pessoas, mas que depois isso se transformou em ajudar empresas, né? Eu já tinha lá aquele perfil de menina, aonde ficar atenta, observar e ajudar, mas quando você vai amadurecendo um pouco mais e entendendo esse meio corporativo, eu fui entendendo que eu poderia ajudar as empresas, né? Sim. Com organização, com gestão. E aí veio a oportunidade de empreender, né? O Thiago, que é o CEO da Integrale, eu já conhecia ele há muitos anos.
E aí ele também estava abrindo, fazia um ano que ele estava abrindo a empresa ali, o negócio. Eu estava nessa frente mais autônoma, já com alguns projetos de consultorias menores, né, de pessoas conhecidas. E aí ele me fez o convite. Num primeiro momento também para abrir, né, então ir lá prospectar, ir atrás desses possíveis clientes. Sim. E aí surgiu um projeto. Então, vamos fazer junto? Então, bacana. Continuo fazendo o que eu estou fazendo, você também. E a gente entra pontual nesse projeto. Aí veio 1, veio 2, veio 3. Aí, de repente, ele sentou, me chamou para conversar. E falou assim, viu, eu acho que chegou o momento da gente se juntar para um projeto maior, né? Para você se dedicar 100% a essa frente. Faz sentido para você? Você está disposta? E eu, como sempre, né? Amo desafios. Eu tô vendo. Falei, é para ontem. Vamos lá, vamos encarar esse desafio. E aí, nós iniciamos essa frente de trabalho só com a consultoria em gestão. Legal. Então, o que é a consultoria em gestão? Para quem está em casa, eu vou explicar só um pouquinho de forma resumida. Hoje, nós ajudamos as empresas a se organizarem, então, dentro dos setores ali administrativos, financeiro, compras, estoque, comercial, custos, onde nós mapeamos o que não está funcionando muito bem, ajudamos a implementar melhores práticas ali de gestão, treinando esses times internos, mas com o objetivo da gente ter dados sólidos e com confiança para o empresário tomar a decisão dele, né? Sim. Já o BPO financeiro, que é uma sigla que significa terceirização. Eu falei em português, mas é BPO. Isso, mas traduzindo para quem está em casa, é uma terceirização financeira. Que seria o mesmo que terceirizar uma contabilidade, terceirizar um trabalho de advocacia, né? Então, é uma terceirização. Que hoje eu tenho um time de especialistas na Integrale, onde eles realizam o financeiro de empresas menores. Certo, né? Então, aquela empresa que começou não tem um time interno para fazer isso. Nós vamos lá e organizamos isso. Então, a gente faz o contas a pagar, o contas a receber, conciliamos todas essas informações, mas também com o objetivo de dar dados ali para esses empresários tomarem decisão. Legal. Então, costumamos dizer que 50% é o core business do que aquele empresário entende e ele toca, ele sabe fazer muito bem. Sim. E 50% é essa organização mais burocrática. Com certeza. Que, como você mencionou, eu não sou muito dos números. Tem gente que não gosta disso, Nós amamos, né? Mas então dá para quem entende fazer, né? Isso. Mas a Integrale hoje, ela vem com esse objetivo de ajudar os empresários nessa meia fatia que é toda essa organização. Lá internamente nós temos outras áreas, né? Como jurídico, auditoria, tecnologia, recrutamento e seleção. Então, a ideia é um hub de soluções, um ecossistemas para ajudar as empresas. Nossa, que top. Independente do momento de vida dela, né? Ela pode estar pequenininha, nascer uma ideia, como ela já pode estar maior. E aí a gente vai encaixando o projeto para ajudar esses empresários. Que top. E uma pessoa física? Também. Eu falo que assim, a pessoa física, às vezes ela tem aquela vontade de empreender, de fazer algo. Eu fui assim, né? Então, vou começar a trabalhar por conta. Isso. Você precisa ter uma renda. Exatamente. E aí? Tem que Mas abrir e se empresa. isso começa a dar muito certo? Preciso abrir uma empresa. Então, a gente consegue, faz essa abertura, faz toda essa gestão para auxiliar ali, porque não é todo mundo que tem todo esse conhecimento técnico, né? Então, essa parte burocrática a gente consegue ajudar todo mundo. Muito bom, muito bom. E quais foram os principais desafios por você ser uma mulher? Num cargo de confiança. Sim. De confiança, não, de liderança. De liderança. Muitos, tá, Roberta? Como você bem disse, hoje o meio, não só o corporativo, mas ele existe aí alguns detalhes, né? Alguns pontos muito importantes. É um assunto bem delicado. Verdade. Mas que eu vi por muito tempo, enxerguei,
que esse meio eram mulheres mais voltadas para o operacional. Tá. Então, eu vou lá, eu executo Sim. e eu entrego, independente da sua profissão. Certo. E que hoje isso vem crescendo, né? Verdade. As mulheres vêm se destacando. Mas eu confesso que falando da minha trajetória, o meio em que eu estou inserida, ele eu vou te falar que 90% masculino. Nossa, hoje ainda? a maior parte dos meus clientes são homens, mas que têm gestoras, têm lideranças femininas juntos. Mas eu te confesso que eu já fui contratada para alguns projetos justamente por ser mulher. Olha só. Então também existe Tem esse esse outro lado bom, né? Mas eu vejo que dentro de reuniões, dentro de projetos, a gente precisa provar a todo instante Verdade. que não é só a parte técnica, que você é boa na parte técnica, mas que você precisa ali demonstrar principalmente postura, Sim, né? essa é a palavra. Isso. Eu sempre Postura. tive muita postura, procurei até hoje, em toda a minha vida, ter uma postura dentro de tudo que eu vou exercer ou fazer. Sim, sim. Então, mesmo que faltando em alguns momentos, por ser mais jovem, o amadurecimento técnico, mas eu sempre tive comigo que eu tinha que me portar de uma forma muito bem posicionada ali, né? Claro que com o passar do tempo a gente vai entendendo que o amadurecimento faz muito parte disso. É natural daí, né? Isso, e a gente vai entendendo como é o jogo, sim, né? Mas desde olhares, né, de provações ali, mas será que ela entende? Será que ela é boa no que ela faz? Será que ela sabe o que ela está falando? Então, essa prova, ela é constante, mas que eu vejo que esse espaço vem crescendo. Com certeza. A gente precisa fortalecer isso, né? E nós temos muito potencial, com certeza. Vai sendo quebrado nesses paradigmas, né, que existem aí. Tem que ser, né? E como que você equilibra a vida profissional com os seus momentos aí pessoais, com a sua vida pessoal? Você é casada, tem filhos? Conta aí pra gente. Sim, é um desafio, né? Mas eu falo que a mulher, a figura feminina, ela faz isso com muita excelência. Se vira nos 30. Ela se vira nos 30. Então, ela consegue estar aqui falando, ela consegue estar mexendo no celular, ela consegue ir lá e atender uma porta. Eu vejo que o homem, ele tem caixinhas, né? Sim. Então, ele é muito racional, ele é muito prático. A mulher, ela já tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho 40 anos, né? Hoje, eu sou noiva. Que legal. Não tenho filhos, amo crianças, tenho 5 sobrinhos. E eu sempre, por muito tempo, eu tenho um pouco o perfil de me jogar em algo, né? De debruçar, assim, e ir a fundo. Então, no início dessa trajetória com a Integrale, até hoje, né, existe muita dedicação, claro, mas eu mergulhei profundamente. Então, ao máximo. Eu tive uma fase onde eu não estava equilibrando isso. Tá. E depois eu entendi que era uma balança. É verdade. E eu precisava ter esse equilíbrio. Sim. Então, a dedicação, ela exige muito esforço, mas eu também preciso ter os meus momentos ali, seja com a família, de lazer. E um ponto muito importante para mim é a atividade física. Nossa, né? isso precisa Eu falo muito. que isso me ajudou bastante com a disciplina. Ter sanidade. E sanidade mental. Eu sempre gostei muito de atividade, de esportes, mas por um período eu estava dedicando mais, eu não estava me dedicando, né? A um período ali de cuidar da minha mente, do meu corpo, e hoje isso é sagrado. Então, eu tiro ali 1 horinha por dia, pode ser a hora que for, pode ser à noite, mas vai. Chego de viagem, vai, por disciplina mesmo, né? Senão a gente não consegue ter essa sanidade. Ela é o meu momento de descompressão. Isso, exatamente. Precisa, né? Sim. E aí, já que a gente está falando sobre isso, como que é isso aí? Caminha pelas montanhas, corre nas montanhas? Como assim? Lá em Jaú tem montanha? Não, lá em Jaú não tem. Eu sempre gostei de correr. Eu tive um período onde eu fazia corridas de rua mesmo, asfalto. Legal.
E aí, pouco mais de um ano e meio, meu sócio inventou lá uma corrida. Né? A gente tem um grupo lá com algumas pessoas. Ele falou, vamos fazer uma corrida? Vamos, na montanha. 21 quilômetros. Uau! Ninguém correndo, ninguém Nossa, treinando. já pensou? Todo mundo naquela maior empolgação. Sim, Vamos correr. E assim aconteceu. E aquela foi uma experiência, assim... Marcante. Não tenho o que falar. Olha. Sofri, chorei. Doeu, tudo que você imagina. Mas naquele momento eu percebi... Eu sempre fui muito da natureza. Eu também, né? Eu amo natureza. E aquele momento eu entendi que, além da natureza... é se colocar à prova. Sim. É tirar o seu corpo da zona de conforto. Verdade. E isso faz muito sentido com o lado profissional também, sim. né? Nós temos na nossa vida, nós temos altos e baixos em tudo, né? Sempre. Profissional, pessoal, amigos, os relacionamentos. E esse é um momento onde eu percebo que ele me tira da zona de conforto. E eu faço muito essa analogia com o meu lado profissional. Que eu preciso a todo instante me tirar da zona de conforto. Entender que se isso está indo bem, ótimo, mas que eu posso melhorar mais. Então, buscar, claro, a excelência, a qualidade, mas se colocar naquele desconforto. Então, eu falo que nós temos que ser muito curiosos hoje em dia, mas muito ali desconfortáveis com o ambiente que a gente está. Porque senão você sempre se acomoda. Crescer, né? Sempre para melhorar. Isso. Então, esse lado aí de correr nas montanhas surgiu por isso. Depois disso, várias outras corridas. Que legal. E aí, hoje, a gente tem ali um grupinho e um calendário anual para fazer essas corridas. Então, é muito pela experiência. Sim. Como eu falei, né? A primeira lá, você chora, aí você não quer mais, você tá no meio da trilha, você fala, o que eu vim fazer aqui? E depois pra voltar. Isso, mas eu preciso continuar. Só que, ao mesmo tempo, é um trabalho sobre a sua mente. Verdade. Né? O seu corpo quer parar, mas você tem controle sobre isso e você consegue continuar. E quando você chega no alto da montanha top e que demais. você olha todo aquele ambiente maravilhoso, essa proximidade com Deus, você fala, tudo valeu a pena. É verdade. E aí você já esquece dor, você esquece tudo. Chegou no final da corrida, você já quer marcar a próxima e quer fazer de novo. Então, nasceu muito disso, de se desafiar, de se colocar à prova e tirar o seu corpo da zona de conforto. E aqui na nossa região tem muitas montanhas, né? Então, vocês foram aqui pela região mas para outros estados também. Esse ano nós já fomos para Minas, fomos para Campos do Jordão. Temos aí outras. Tem montanha mesmo. Na nossa região aqui tem Botucatu, que é uma região maravilhosa. Tem bastante trilha. Né? De bastante ali trilha. Também na região de Brotas. De Brotas. Tem então assim, tem uma corrida, uma trilha, a gente está indo aí que é bem gostoso. Muito Fora gostoso. a questão de conseguir reunir pessoas, conhecer pessoas, se conectar. Isso é bem interessante. Verdade. Que top. Quais as conquistas que você mais se orgulha até hoje? Olha, são algumas. Mas eu falo que dentro dessa minha trajetória, eu acho que o ponto principal é conseguir transformar empresas. Né? O meu propósito hoje é conseguir ajudar o empresário a mudar o negócio dele, a mudar a gestão dele e crescer, claro. Mas crescer com organização, né? Não adianta hoje só você ir lá, vender mais, ter mais clientes, mas não cuidar da experiência desse cliente, da jornada. Sim. Ou você crescer o quadro de colaboradores, mas também não olhar para essa jornada deles. Então, conseguir ver empresas sendo transformadas por um trabalho nosso, e que aí eu falo nosso porque existe todo um time por trás, né? E aí, no aspecto da Integrale mesmo, e não só das minhas áreas, porque hoje nós temos projetos multidisciplinares que eles se complementam, mas com o mesmo objetivo em comum, de ajudar essas empresas a performarem mais, a terem mais organizações, a conseguirem tomar decisões com mais assertividade. Então, eu acho que esse é
o maior pilar, né? E a minha maior conquista. Muito claro bom. que tem muitos sonhos aí pela frente. Com certeza. Mas isso é o que me faz acordar todos os dias com esse objetivo de ir lá e fazer a diferença na vida dessas empresas. Top, porque muitas empresas quebram por falta dessa organização, não é verdade? Com certeza. Empresas, às vezes, grandes, né? E com potencial. Às vezes ela tem um excelente produto, um excelente serviço para ser prestado, mas ela não tem a experiência na organização. Exatamente. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho. De ir lá e ajudar ela a se organizar. Caminhar junto. Caminhar junto. Numa forma de parceria mesmo, né? Não só ir lá, eu presto o serviço, virei as costas e você toca o seu. Não, mas é da gente caminhar junto. Da gente conseguir auxiliar o empresário numa dúvida que ele tem. Então, é parceria Na verdade, é uma parceria para a vida inteira, né? Exatamente. Que nunca para. Não. Se vai crescendo cada vez mais, aí melhor ainda, né? Organiza uma frente, daqui a pouco você tem outra, Exatamente. aí você cresceu um pouquinho mais. Nós falamos internamente que é isso. Cresce, organiza. Cresce um pouquinho mais, organiza de novo. Que top, que top. Mas deve ter tido alguns erros também, né? Você tem algum erro aí para contar pra gente que te ensinou, né, como gestora, como empreendedora? Sim. Eu acho que a vida em tudo hoje é aprendizado, né? Eu não tenho medo de errar, pelo contrário. Eu sou muito de dar a cara a tapa, ir lá e testar e ver como que vai ser. Mas eu acho que um erro que eu venho refletindo muito e mudando é o de ser centralizadora. Ou de ser controladora. No sentido de... Nascemos pequenos, então imagina que você vai lá, você fala com o cliente, você vai lá, você executa, você vai lá, apresenta. Só que você vai crescendo e aí você vai tendo mais braços para te ajudar, um time por trás... Você não consegue dar conta de tudo. Não. Né? Não. Então, essa descentralização, o delegar, né, o confiar, isso é extremamente importante. Então, eu acho que um ponto crucial aí é você entender que você não consegue fazer tudo sozinho. Verdade. Então, você precisa, de uma forma organizada, claro, né? Conseguir ir passando essas atividades. E um outro ponto importante é ter padrão, ter processos bem estruturados. Sim. Né? Claro que quando nasce uma ideia, você vai lá, você executa, você fazendo. vai fazendo. E aí você vai aprendendo com isso. Então, hoje, a Carla de hoje, se ela pudesse falar, se ela fosse iniciar um novo negócio... A primeira coisa é ter isso muito bem estruturado, né? E não você estar com o carro andando, trocando o pneu. Mas que faz parte, Faz né? parte. Às vezes precisa fazer isso. Né? E que tá tudo bem. Mas eu acho que são esses os pontos, né? Você conseguir ali realmente descentralizar essas questões, delegar, entender né? que você entender que você precisa de pessoas para isso. Verdade. Então, esse é um ponto extremamente importante. Não tem como a gente fazer tudo. E ter processos bem organizados e estruturados. Padronizados, né? Isso. Quando nós somos perfeccionistas, é difícil, né? Porque você fala, nossa, eu tô fazendo isso aqui tão bem feito. Aí você vê outra pessoa fazendo, você fala, ela não tá fazendo do meu jeito. Aí daqui que eu faço, né? Ou às vezes é mais rápido. Você tem aquele pensamento assim, até eu ir lá, treinar essa pessoa. Exatamente. Só Deixa que eu faço. Na verdade, você vai protelar Exatamente. isso. Então, é melhor você tirar um tempinho, Ensinar, 10, 15, meia hora por dia, ensina, vai acompanhando, monitorando, que daqui a pouco ela vai se tornar boa naquilo também. Sim. E aí você consegue ir passando essas demandas. Senão não dá conta. Exatamente. Ô, Carly, como que você enxerga o futuro da liderança feminina nesse ambiente corporativo? Eu tenho muita expectativa, né? É um meio, como você mesmo disse, que... Pouco explorado pouco ainda, explorado. Né?
mas com muito potencial, né? Verdade. Eu vejo que as mulheres hoje, existe um medo, né, de se posicionar, de se colocar no mercado. Ai, será que eu posso estar ali? Sim. Será que eu devo estar ali? Sim. Eu acho que esse é um ponto importante, é não ter medo, ou vai com medo mesmo, né? Mas que tem... grandes chances. Eu vejo nomes de lideranças femininas, né, dentro aqui do nosso país. A própria Luísa Trajano, né? Ela, para mim, é uma força e um exemplo de mulher nesse mundo corporativo, nesse meio corporativo. Tenho outras mulheres que eu acompanho, que eu sigo, que eu gosto. A Cris Junqueira, do Nubank, tem uma história linda, muito atrelada à gestão e tecnologia, que hoje, no mundo em que estamos vivendo, não tem como você não ter esse olhar. Como fugir. Ele está em tudo. Hoje, tudo nós fazemos pelo celular. Verdade. Então, no meio corporativo também Sim. é assim. Então, por que não usar a tecnologia ao seu favor, favor, né? Então, é um meio que eu percebo que ele é pouco explorado, mas que ele tem muito potencial e que, ao mesmo tempo, as mulheres têm que perder esse medo de ir, de encarar, mas sempre com postura, com um bom comportamento, né? Com esse posicionamento, ele é extremamente importante. Então, acho que tem tudo aí para crescer, vem crescendo, mas pouco comparado ao que a gente pode explorar, né? Mas que eu percebo aí que tem um longo caminho a ser percorrido. Que bom, tomara que sim, né? E você tem transformado o seu conhecimento técnico num negócio aí de impacto, né? Conta pra gente a respeito disso, um pouquinho. Hoje, só fazendo um adendo, quando eu entrei para Integrale, era eu e mais uma mulher. Hoje ainda somos, né? 2 sócias e os demais sócios são homens, né? Então, sempre nesse meio, nesse ambiente masculino, tanto internamente como externamente, atendendo esses empresários. E que aos poucos eu percebi que você, conquistando o seu espaço, com essa postura que eu disse, com esse posicionamento, você vai conseguindo quebrar esses paradigmas, né? Isso existe em todo ambiente. Mas ele exige também da parte da mulher esse comprometimento, essa coragem de ir lá e conseguir fazer o que você sabe fazer de uma forma bem feita. Com certeza. Né? Então, isso vai causar um impacto na vida da empresa, no meu caso, na vida da empresa, do empresário. Mas eu percebo que isso se estende também para o lado profissional. Verdade. Então, hoje todo mundo quer saber quem está por trás daquela empresa, daquela marca, daquela área, né? Então, comigo também não é diferente. Hoje eu encontro pessoas que me param. Eu falo que a internet, em alguns momentos, ela acaba sendo ingrata, né? Às vezes a pessoa nem curte, ela vai lá, ela nem faz um comentário, mas ela tá te olhando, ela tá atenta. É verdade, te julgando, né? E esses dias foi muito interessante. Eu estava no supermercado fazendo ali a compra da semana. E aí, coincidentemente, 3 pessoas em momentos diferentes me pararam para falar. Olha, eu vi tal vídeo, que bacana, você me ajudou nisso. Eu te vi correndo na montanha, que bacana, comecei a fazer atividade física. Então, assim, são pessoas que às vezes a gente nem imagina que a gente pode impactar de alguma forma, que a gente pode dar ali uma ajuda, né? Um insight para ela. Então, eu acho que esse ponto ele é extremamente importante. Nossa, porque ele vai muito do ambiente profissional, mas do como você está inserido ali e como você consegue transformar as pessoas através da internet ou fora dela, na vida pessoal, no dia a dia, né? Porque hoje você lida com tantas pessoas. Com certeza. Hoje tem dia que eu acabo fazendo ali 10, 12 reuniões no dia. Nossa. Então, falo com a Roberta, de repente estou aqui falando com o João, de repente estou falando com o José. E você sai, fecha uma caixinha, e abre outra. Mas a todo momento com essa comunicação. Então, às vezes a gente não tem a dimensão
como a gente está impactando, do né? que pode ser impactado. Impactando para o lado bom, isso que é Com legal, certeza. né? Sempre pensar nisso, né? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as mulheres. O que você diria, né, para elas nesse momento? Essas mulheres que querem empreender, que querem crescer na carreira, mas ainda tem medo, tem insegurança, né? Que a gente está já falando sobre isso, né? Vai com medo mesmo, né? Você falou. É isso aí. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem direta mesmo para elas. Porque eu sei que tem mulher ali que está querendo empreender, vender bala, vender brigadeiro, sei lá, né? Tá um pequeno negócio, mas é um empreendimento. Então, dá essa palavra aí. Como crescer na carreira ainda com medo? O medo ele faz parte. Faz parte. E ok. Mas a mulher tem que pensar que ela tem uma voz e uma possibilidade de atingir o outro com muita facilidade, com muita sensibilidade e empatia. Sim. E a mulher é muito adaptável, Sim. né? Esse é um ponto extremamente importante. Então, você que tem o seu negócio, você que quer empreender, você que está com dúvida, vai e faz, né? Não tenha receio do julgamento, não tenha receio de e se não der certo. São dúvidas constantes. Não tem como empreender hoje você achar que vai dar tudo certo, ou que você está sempre certo e que a sua ideia é a melhor. Eu acho que exige muita coragem, muita determinação, e isso a mulher tem de sobra. Sim. Mas esse posicionamento da mulher, essa força e a garra que ela tem, favorece muito. Então, mulher, você que tem o seu negócio, você que tem a sua ideia, não pense duas vezes, vá, execute isso, coloque para rodar, mas sempre, claro, com esse lado carismático, sensível, né, e empático que a mulher tem, que nós temos, e que favorece muito esse meio. Né? Exatamente, sensibilidade. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Sensibilidade e coragem. Isso. Eu acho que são duas características aí, habilidades que as mulheres têm de sobra no mercado. Verdade, que top, muito bem, muito bem. E para nós encerrarmos, já estamos chegando no final, você acredita? Você viu só? Vamos fazer um bate-volta? Sim. Então, vamos lá. Um livro que mudou sua forma de pensar. Como influenciar pessoas. Isso aí só o título já é forte. Que top, que top. Um erro que te ensinou mais do que um acerto. Um erro que me ensinou mais do que o acerto. Nossa, teve vários, né? Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Eu acho que vem de encontro a você achar que você está sempre certa naquela execução, quando na verdade não, e aí você abre a mente para ver o todo. Sim. Então, isso já aconteceu muito no meu dia a dia, no meu ambiente de trabalho, e você conseguir ter um olhar só para uma caixinha e não enxergar o todo. É verdade. Então, hoje eu faço esse exercício de olhar para tudo e ver se realmente eu estou vendo todas as possibilidades de soluções para aquele problema. Nossa, que né? top. Quando, na verdade, a gente pensa que eu tenho um problema que essa água está derramando, eu vou lá e tiro a água. Mas eu não estou enxergando todo do ambiente. Sim, né? sim. Então, pensar que para cada problema eu posso ter várias soluções. Top. E dessas soluções, o que eu posso ir descartando e testando para ter mais assertividade na solução. Isso em tudo, né? Em tudo. Em tudo na vida. Em tudo. Verdade, muito bom. Um hábito que você não abre mão. Atividade física. Isso aí, né? Muito bom. Você já falou algumas, mas vou perguntar novamente. Uma mulher que te inspira. Eu falei da Luísa Trajano, mas admiro muito a história dela, mas atualmente a Cris Junqueira é quem eu tenho seguido mais, explorado mais conteúdos. Gosto muito do perfil dela. Sim. Ela tem um perfil muito realista. E hoje, até um ponto, Roberta, que assim, nesse ambiente, às vezes você ser direta, você pode ser confundida
com mal educada. A mulher é mal educada, grossa, né? Grossa, né? Ela é curta, direta. direta. Mas não, eu acho que você pode ser direta, firme, mas né? firme ali, com postura, como a gente já falou. Sim, verdade. E ela tem muito esse perfil. Ela traz muito esse ambiente do que ela vive, seja para liderados, seja com clientes, seja com outros líderes ali, empresários. Então, ela é uma mulher que atualmente eu tenho acompanhado muito os conteúdos. Para estar onde ela está tem que ser assim mesmo. Exato. Né? Se for molinha, não dá. Não dá. Um conselho que você nunca esquece. Que vem da minha mãe, né? Eu acho que família aí, claro, é tudo, mas a minha mãe, ela é a força e a energia feminina e que eu me vejo muito nela, né? Em muitas frentes, né? Quando a gente é mais nova, a gente não escuta muito, né? E a gente só vai entender com a maturidade. Mas um ponto que a minha mãe sempre me disse não tenha medo dos desafios da vida. Olha só. Independente do que você estiver passando. Sim. Então, tenha confiança em Deus e em você. E eu estou aqui para o que você precisar. Olha, então, eu acho que essa força, essa coragem, essa determinação da minha mãe, eu consegui trazer muito para minha pessoa, para minha figura. E é o que eu procuro levar aí, seja para as mulheres que estão ao meu lado, clientes, equipe, de que a mulher ela pode estar onde ela quiser. Sim. Só depende dela. É o lema da sua vida. Exatamente. Legal, muito bom, muito bom. Uma frase, então, que define a sua jornada. Uma frase... Você falou aí dessa frase que a sua mãe disse, né? Falei, mas eu vejo que eu tenho muito esse lado do trabalho, do profissionalismo, né? Então, eu me cobro também muito, que é realizar um bom trabalho com excelência, com qualidade. Bom, é verdade. Então, essa é uma frase que eu levo para a minha vida, mas também fazendo um paralelo com a vida pessoal. Sim. Então, tudo que você for fazer, faça bem feito e faça com excelência. Como se fosse para você, Como se fosse para você. Isso mesmo. Então, se for vender um picolé na rua, venda o seu melhor picolé. Exatamente. Né? Se você vai fazer um bolo, faça o melhor bolo. Então, eu acho que fazer tudo com excelência. Nossa. Seja no trabalho, na vida pessoal, seja numa conversa com amigos, família. Mas é o tempo de qualidade que você pode dar para aquela pessoa, dando atenção e fazendo algo com carinho, com harmonia e com qualidade para o outro, né? É verdade. Você foi bem criada, viu? Por isso que você pensa assim, porque Obrigada. Isso é o que está faltando hoje, essa mentalidade nas pessoas, principalmente nos jovens, né? Na nova juventude, como se diz, nessa nova turminha que está chegando. Sim. Está faltando isso, né? Porque os países mais desenvolvidos do mundo, eles têm essa mentalidade de fazer tudo com muita excelência, tudo, né? Você vai conhecer aí os países de primeiro mundo, tudo que eles fazem é com excelência, né? Então, eles foram criados assim desde pequenininho lá na escola. E a gente precisa ter essa mentalidade. O brasileiro não tem essa mentalidade? Não tem, porque não quer. Nós temos que ter, né? Com certeza. A gente precisa ser conformado com aquilo. Isso, exatamente. Né? Se aquele país lá, ele consegue ser muito bom nisso, nós também temos capacidade. Né? Mas eu acho que é esse inconformismo que precisa vir com essa nova geração. Exatamente. Aí. Vamos fazer com excelência. Vamos fazer com excelência, vamos transformar algo... e a vontade, né? Eu acho que isso tem que estar a todo instante. Não, tem que estar atrelado na gente. Total. Meus pais me ensinaram isso. Eu e meu esposo temos isso para nós e nós ensinamos isso para os nossos filhos e nós vemos eles já fazendo isso, tudo com excelência. E é assim que tem que ser, né? Exatamente. É muito bom.
Eu vou perguntar isso, mas eu já sei a resposta, né? Montanha ou planilha? Montanha. Né? Esquece das planilhas nessa Olha, hora. se eu pudesse trabalhar na montanha, seria nossa, perfeito. Com certeza, com certeza. E para nós encerrarmos, sucesso. O que é sucesso para você? Sucesso é muito. Ele pode ser muito diferente para as pessoas, Sim, né? O que cada é sucesso um. para mim não é sucesso para Roberta. Verdade. Mas eu acho, para Carla, sucesso é você conseguir transformar, através do seu trabalho, uma empresa ou alguém. É verdade. Por que eu falo alguém? Hoje, a empresa, ela tem pessoas por trás, né? Então, através do meu trabalho hoje, eu consigo transformar pessoas. Eu consigo trazer alertas de pontos que talvez aquela pessoa não conhecia, sim. ou ela não tinha aquele olhar. Verdade. Claro que tudo está atrelado a um objetivo, a uma consequência ali para o nosso projeto. Mas o sucesso para a Carla hoje é ela conseguir transformar, através do meu trabalho, do meu propósito, pessoas e empresas a terem vidas melhores, a terem um negócio mais produtivo, né, de crescimento. Então, esse é um ponto muito importante para o sucesso. Com certeza, muito top, muito bom. Olha, demais a nossa entrevista de hoje. Tenho certeza que muita gente vai assistir e vai poder contar com a Carla aí, né? Com a empresa. Vocês estão em Jaú. Isso. Em Jaú. Para entrar em contato com vocês, então, nas redes sociais, ali no seu Instagram, pode mandar uma mensagem. Pode. Eu vi que você deixou lá vários meios de te encontrar, né? Isso. Estou lá nas redes sociais. Carla Oliveira, Instagram, LinkedIn. Temos também o perfil da Integrale, lá na minha bio. Mas tem dúvida, quer conhecer um pouco mais do meu trabalho ou da Integrale, me chama lá. Isso. Eu vou adorar bater um papo, falar um pouco, entender um pouco da dor de cada um. E o que a gente puder auxiliar e ajudar, esse é o nosso objetivo. Com certeza, né? Pode estar em qualquer lugar do mundo, né? lugar. Hoje em dia, faz aí a reuniãozinha online. Isso aí, vamos bater um papo. Virtual. Quer conhecer o escritório, como você disse, a nossa matriz hoje está em Jaú, aqui pertinho, mas nós temos hoje escritório em São Paulo, em Portugal, e a tecnologia hoje ela vem a nosso favor, Com certeza. Então, da onde você estiver, vamos bater um papo, Isso. a gente faz ali uma videochamada. Que top. E consegue conhecer e explorar um pouquinho mais esse conteúdo. Muito bom, excelente seu trabalho, parabéns aí para você, para sua equipe, para todos lá, mandar um abraço para eles, né, que estão nos assistindo, né? Espero que todos assistam, né? Com certeza. Compartilha aí com todo mundo, mas um abraço aí para vocês, muito obrigado por ter permitido a Carlinha de estar aqui hoje com a gente, foi muito bom, agradeço imensamente pela sua presença. E quando quiser vir aqui bater um papo, contar um pouquinho aí sobre o que vocês têm feito, novidades, estamos aqui, tá bom? Obrigada, Roberta. Muito feliz com o convite. Queria te agradecer. Espero que todo mundo tenha gostado aí do nosso bate-papo. Com certeza. E o primeiro de muitos, né? com Daqui um certeza. tempo, volto para Isso aí. contar aí um pouco das novidades. Já pensou? Do mercado, das trilhas. Porque o mercado tá mudando toda hora, né? certeza. Então sempre tem uma coisa nova aí. Eu acho que um ponto, uma palavra importante é movimento. Movimento, né? exatamente. Então, a todo instante a gente precisa se movimentar. Verdade, verdade. Mas um prazer conhecê-la. Leva um abraço lá pro pessoal, tá bom? Da Integrale, pessoal de Jaú. E montanha, nossa, como que eu amo montanha. Então, quando você estiver lá na trilha, na montanha, lá você faz um vídeo pra mim. Olha, Rô, tô aqui na montanha. Vou fazer e vou te marcar na me próxima. Marca lá. Pode Então, deixar. tá bom. Beijo, Carla, no coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, seu trabalho, te prospere cada dia mais, te dê forças físicas, emocionais, mentais, né? Que te dê aí sempre capacidade para você continuar fazendo esse trabalho tão lindo que você tem feito, que tem ajudado tantas pessoas, tantas empresas, e que você só cresça cada dia mais. Tá Amém. bom? Saúde para todos Saúde nós. Saúde sempre, mental, né? e física, né? Que precisa. Exatamente. E um beijo para você. Muito obrigada. E um beijo para quem está em casa. Isso aí, muito obrigada.
Meninas, esse foi nosso podcast Elas por Elas. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse podcast. Olha, hoje eu tô saindo mais inteligente, mais sabida daqui. Aprendi muitas coisas aqui com a Carla. Não é um assunto que eu, assim, tenho domínio, né? Porque exatas, números para mim não combinam. Mas é muito interessante, né, conversar com pessoas que entendem e a gente até saber quando precisar de ajuda, né? A gente não entende nada desse assunto, então chama quem entende. Então, se você está precisando de uma ajudinha aí na sua empresa para abrir um negócio, começar um empreendedorismo, ou você já tem uma empresa, está tudo bagunçado, precisa de uma organização financeira, temos aqui uma excelente profissional. Então, só entrar em contato aí, vamos deixar para vocês aí na descrição desse vídeo, tá os contatos da Carla, só mandar um direct lá para ela e eu tenho certeza que ela vai ter o prazer de te responder, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus abençoe, tenha aí uma boa semana, um bom final de semana e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!